Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, ministro Luiz Fux. Cumprimento a senhora ministra vice-presidente Rosa Weber, a senhora ministra Carmen Lúcia, os senhores ministros, em especial o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, os senhores procuradores, advogados e a todos que nos acompanham na rede mundial de computadores. De tudo que nós ouvimos nas sustentações orais, parece-me que é possível resumir a questão ao fato de que a União, por equívoco, ajuizou uma ação de desapropriação de imóvel distante a menos de 150 quilômetros da fronteira contra cidadão que não era o titular do domínio do imóvel e cuja ação de desapropriação, como todos sabem, mesmo de natureza real, só se discute o valor da indenização. Não se discute questões de domínio que ficam reservadas para a eventual debate em uma ação de rito ordinário próprio. Dessa forma, a primeira questão que se põe é qual a natureza jurídica da sentença que fixa o valor da indenização e, consequentemente, dos honorários. Eu peço vênia para dizer que esta decisão, essa sentença tem natureza de coisa julgada formal. E eu faço pedido de vênia aos eminentes professores de processo civil, especialmente ao ministro-presidente, tendo em vista que é remansosa a jurisprudência da Corte no sentido de revisão de valores de indenização, seja quando são excessivas, exorbitantes, seja quando são irrisórias e não correspondem ao real valor da propriedade. De outra parte, não se discute também aqui a coisa julgada material da eventual ação de civil pública com efeitos de rescisão, tendo em vista que esta ação ainda está em curso, é movida pelo Ministério Público Federal e nela é que se discute a dominialidade dessas terras, que, bastando a lembrança de ficar a menos de 150 quilômetros da fronteira, já revela, prima facie, a sua natureza de bem que integra o patrimônio da União. Dessa forma, nós teríamos uma ação de desapropriação de natureza real, cujo objeto é o valor da indenização, o valor a ser indenizado pela desapropriação. E temos aquela ação ordinária própria para as questões dominiais. Essa ação civil pública ataca exatamente a questão do domínio. E aí nós temos uma questão crucial, que é a questão da adequação da ação civil pública para efeitos rescisórios do valor da indenização posta em sentença, do qual decorreriam os honorários sucumbenciais aqui sustentados como devidos pela parte contrária. Nesse sentido, parece a este Procurador-Geral da República, pedindo vênia aos nossos grandes processualistas para defender que, se é verdade que a ação de desapropriação implica numa coisa julgada formal, que não demanda para a sua rescisão uma ação típica rescisória, a ser conhecida inclusive no plano da segunda instância ou no plano de uma instância única, como o Supremo Tribunal Federal, a ação civil pública é movida pelo Ministério Público em defesa do patrimônio da União. Esta mesma União que, por equívoco, desapropriou terras que eram da própria União, embora tenha movido esta ação contra terceiros. Desta forma, parece-nos relevante colocar na pauta não só o aspecto formal de uma ação civil pública ainda em curso, onde se apura a questão da dominialidade. Lá, sim, haverá possível sentença, decisão, haverá um efeito de coisa julgada material. Mas, na ação de desapropriação em si, parece-nos que a jurisprudência do Supremo repele esse entendimento.
E assim é que, nessa síntese apertada deste caso que é trazido à Suprema Corte, entende o Procurador-Geral que há de ser desprovido o recurso extraordinário e, consideradas a sistemática da repercussão geral e os efeitos do julgamento deste recurso em relação aos demais casos que tratem ou venham a tratar do tema 858, nos limites em que delimitado, sugere a fixação das seguintes teses: inexistência da formação de coisa julgada material na ação de desapropriação em relação ao domínio da gleba desapropriada, quando tal questão não foi objeto de efetiva discussão nesta ação de desapropriação, em especial em relação à alegação de ser pública propriedade, pois o bem público é dotado de atributo de imprescritibilidade. 2, que a ação civil pública é instrumento idôneo para obstar o levantamento de indenização e das verbas dela decorrentes, fixadas na própria ação de desapropriação já encerrada, e cuja sentença está embasada em premissa fática data vênia falsa em relação ao domínio, pela sua inexistência, com efeitos lesivos ao patrimônio público, mesmo após decorridos o biênio da rescisória. E 3, a pendência de ação judicial em que se discute a totalidade do valor da indenização ante o debate acerca da dominialidade da área expropriada, impeditivo, portanto, do levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em conta que a aferição da sucumbência é impactada pelo resultado a ser obtido em razão da ação civil pública movida, repito, pelo Ministério Público contra também a União, que desapropriou equivocadamente terra do seu integrante, do seu próprio patrimônio. Significa aqui dizer que a terra é pública da União e a União não poderia desapropriar a si mesma. Obrigado, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros.